Assim, todo mundo está falando muito sobre proposta do Flamengo pelo Jorginho, reunião com um empresário. A informação que eu trouxe ontem foi: o Jorginho tem um empresário. Trabalham duas pessoas que cuidam da carreira dele, empresário e mais um. Duas pessoas. Essas pessoas, esse empresário, ele não recebeu, até o momento, nenhuma proposta do Flamengo. Nada. Zero. Ah, então é mentira que teve reunião? Eu não falei que é mentira que teve reunião. Já teve cafajeste aí tentando insinuar que eu estou chamando o colega jornalista de mentiroso. Não falei isso. Eu falei que esse cara não recebeu nenhuma proposta do Flamengo. O que deve estar acontecendo? Um intermediário, o candidato A, está conversando com o clube para pegar essa proposta e tentar levar para o Jorginho. Mas até agora, quem cuida da carreira dele não recebeu. Se o cara conseguiu levar direto para o Jorginho e tudo, eu não sei. Acho pouco provável que o jogador vá negociar com alguém que não é empresário dele, que cuida da carreira dele há muitos anos. Não faz sentido. E na quarta-feira, o empresário dele estava, não no Brasil, nem na Inglaterra, onde o Jorginho mora e joga, estava na Espanha, onde o Arsenal, seu clube, derrotou de virada o Girona na Champions League por 2-1 e o Jorginho fez um gol, o primeiro do time, de pênalti, gol de empate. Depois o time venceu a partida por 2-1. Ele jogou até os 37 do segundo tempo aproximadamente, entrou o Declan Rice no lugar dele. É um jogador que tem atuado com frequência, não é titular mais do Arsenal, mas sempre entra no time. Hoje eu conversei de novo com um colega da imprensa inglesa, falou que lá não tem nenhuma novidade, que de fato ele reforçou. O Arteta gosta muito dele. Gosta dele como jogador e os dois se dão bem, gosta do cara. Segunda-feira termina a janela para os ingleses. Ou seja, liberar o Jorginho agora seria o seguinte: ficar com menos um jogador sem poder repor, a não ser que eles contratassem um cara agora no final de semana até segunda-feira. Hoje é sexta. Ou seja, é uma negociação, é uma contratação hoje para essa janela muito difícil, muito improvável e está ainda distante. Vai acontecer? Não vai? Não sei. Nesse exato momento, o Flamengo pode procurar o agente, conversar, o Arsenal liberar. É pouco provável, sejamos honestos. Mas possível tudo é. Tudo é. Para o meio do ano, aí é outra história. Aí o Jorginho em final de contrato. Se o Arsenal não quiser renovar, ou se ele não quiser permanecer, né, ainda há a possibilidade do Arsenal oferecer a ele mais um ano de contrato. Aí fica mais viável para o Flamengo trazer esse jogador. Agora é muito difícil. O Arsenal está na Liga dos Campeões vivo, foi terceiro colocado, para quem Com o não gol sabe dele, né? agora, com o gol dele. Para quem não sabe, agora eles têm pontos corridos, classifica um número de times, o outro número de times vai jogar mata-mata, tanto que vai ter Real Madrid e City, e os outros são eliminados. Né? É um regulamento também esquisito, que você joga para eliminar um quarto, acho Ficaram que tem. 8, né? E É, e 16 vão 16 vão se disputar agora enfrentar. 8 vagas, É, que aí ficam 16 para a sequência, né? ou seja, desses jogos todos, eliminou 8. É. Né? Eliminou só 8 times. E 8 estão classificados. O Arsenal está em terceiro em todos esses times. Então faz uma boa Champions League. Ele pode ser campeão europeu? Pode. É um time que joga junto há uns 3, 4 anos, já com o mesmo técnico. É uma boa equipe. Né? E no campeonato inglês, ele tem domingo o Manchester City como adversário em Londres e está tentando alcançar o Liverpool, que parece impossível, mas está vivo na briga ali. Está ali tentando chegar. Né? Tem uma diferença grande, são 6 pontos, um jogo a menos que tem o Liverpool. Então é difícil de fato. Até pela maneira como veio se comportando o Liverpool, que liderou a Champions League nessa fase de classificação, né? Foi o que mais pontuou. Então é muito difícil o jogador ser liberado agora. Foi essa informação que eu trouxe. O jogador é utilizado, o técnico gosta dele, o clube não tem motivos para liberá-lo, é diferente do Danilo. O Danilo não vinha sendo utilizado. Se o Danilo estivesse jogando regularmente na Juventus, é claro que a Juventus não ia liberar. Aí talvez pudesse vir no meio do ano, mas ele já não estava sendo utilizado. Então, por isso, para a Juventus foi bom. Se livrou de um salário a pagar durante mais um semestre, praticamente. Para eles foi bom. Libera o jogador, não vamos utilizar mesmo, não está nem sendo relacionado, não está jogando, sem problema. O Jorginho não, ele não é titular, mas ele joga frequentemente. Dos 8 jogos na Champions League que o Arsenal fez nessa fase, ele jogou 5, mais da metade. Ele frequentemente está em campo. Então é uma negociação muito difícil. E, repito, até ontem, até hoje cedo, não havia chegado ao agente que cuida da carreira dele nenhuma proposta do Flamengo. Isso, gente, é uma informação que eu estou trazendo. O que outros trouxeram de informação não é problema meu. Eu não respondo pelos colegas, pelas fontes dos colegas, quem disse, quem não disse. Eu estou trazendo uma informação, você me acompanha, está a informação. Agora, se o outro disse A, B ou C, isso não é da minha conta.
tem nada a ver com isso. Ah, porque o outro falou não sei o quê. Você vai lá e pergunta para o outro se você quiser. Ou não pergunta, você espera para ver o que vai acontecer. E, repito, eu não estou dizendo que ele não vem, que eu não tenho bola de cristal. Estou dizendo que é muito difícil agora. E é difícil. Para o meio do ano, mais viável. Se vem ou não, só o tempo vai dizer. O Oscar, lembra do Oscar? Está no São Paulo. Houve quem afirmasse que ele joga no Flamengo. Eu fui xingado na época. Eu falei, não tem negociação do Flamengo. Ah, não tem negociação do Flamengo com o chinês. O que havia era o Oscar queria passar um tempo no Brasil jogando e o clube chinês não liberou. E quem tentou liberar foram os representantes do jogador. Mas não conseguiram convencer os chineses. Ah, onde o Flamengo entra na história? Consultaram o Flamengo. Ó, o Oscar quer voltar para o Brasil passar um tempo aqui. Vocês topam ter o Oscar por empréstimo? O Flamengo disse, sim, sim, dentro da nossa realidade financeira. Pagando um salário que dos melhores salários do clube, mas não que ele ganha lá, que ele ganhava lá uma fortuna, né? Um negócio incalculável. Só que o time chinês não liberou. Tanto que houve um momento que é liberado para treinar. Aí houve quem desse a notícia, não, liberaram. Aí eu até expliquei, liberou para treinar. Aí ele ia pegar uma carona num voo de São Paulo para o Rio, no voo fretado do Flamengo, para treinar. O Landim travou e fez certo ali o Landim. Entre acertos e erros, acertou. Porque ele lembrou do caso do Ronaldo, que treinou no Flamengo e foi jogar no Corinthians. Né? E no caso até, eu acho que essa história é muito mal contada hoje em dia. O Ronaldo não disse jamais para o Flamengo que ele queria voltar a jogar. Ele estava ali treinando sem saber se a carreira dele teria sequência. E o Flamengo deu a condição para ele e deixou ele lá. Não encheu o saco dele, não perturbou, não cobrou nada. Deixou ele treinar lá na Gávea. Ele estava treinando. O Corinthians o procurou e ele acertou com o Corinthians. A versão do Flamengo, na época, do Márcio Braga, né, era: o Ronaldo nunca nos procurou para dizer, olha, tem uma proposta do Corinthians, estou inclinado a voltar a jogar profissionalmente. O Flamengo tem interesse? Não, não temos. Vai para o Corinthians. Temos. O que vocês oferecem? Aí você negocia. Olha, o Corinthians me ofereceu uma condição melhor, eu vou para lá. Ok. Mas nem houve isso. Então acho que é importante sempre frisar esse tipo de coisa. Eu acho que ali, na minha opinião, o Ronaldo não agiu legal com o Flamengo. Ele ia para o Corinthians direito dele, mas ele estava treinando, o clube abriu as portas para ele. O único vínculo que ele tinha com o Flamengo é ele dizer que é rubro-negro. Nunca jogou no Flamengo, treinou no Flamengo. Enfim. Então, acho que ali o Landim até acertou. Porque vai que o Oscar treina no Flamengo e vai para outro clube. Né? E aí ele travou, falando, só treina no Flamengo jogador contratado pelo clube. Perfeito, ali foi correto. Você vê que o departamento de futebol já estava empolgado com a ideia. O Landim ali travou. Ele teve mais juízo do que o Marcos Braz, os outros ali que estavam já inclinados a colocar o jogador para treinar lá no CT do Flamengo. Então houve o pensamento do Oscar. E foi a mesma coisa. A gente falou, é muito difícil, é muito difícil. Difícil não é impossível. Então pode acontecer no fim de semana uma grande reviravolta, mas é muito pouco provável que isso ocorra, porque o Jorginho é muito utilizado pelo Arteta e a tendência é que ele continue sendo utilizado. E domingo tem esse jogo do Arsenal contra o Manchester City, jogando no campo do Arsenal em Londres, e normalmente ele deve ser utilizado no banco, entrar durante o jogo. E claro, né, é inimaginável que o Arsenal vai pensar em negociar liberação do jogador hoje, sexta-feira, tendo domingo um jogo de tamanha importância, né? E segunda-feira, como eu disse, termina a janela de contratações lá do futebol da Inglaterra. Ou seja, para negociar alguém, para liberar alguém, tem que ser agora. Felipe, já que o André caiu, vamos então aqui, lendo aqui o superchat, então. O Diego Cruz, bom dia aos melhores do Brasil, Alan recuperado, Lohan serão ótimos reforços. Acho que é precoce, Diego, dizer que o Alan está recuperado, né? Acho que ele fez um bom jogo, agora tem que ter sequência para mostrar essa verdadeira recuperação. E o Lohan tem que dar a caminhada, recebeu ontem o recado público do técnico Felipe Luiz, depende dele agora se empenhar nos treinamentos, ter novas oportunidades para poder ser novamente aproveitado quando surgirem as oportunidades do time profissional. E é possível ter aqueles jogos de novo da base, que não é algo que deve ser colocado, desprezado essa possibilidade, porque é uma maneira de ter ritmo de jogo. Ele tem idade para a base, evidentemente, tem 18 anos. Douglas Nunes, Flamengo não poderia ter um time B em outro estado para colocar os jogadores da base de contratações que não vingaram, igual alguns times na Europa? Poderia, mas aí tem um custo, tudo, depende da estratégia do departamento de futebol. Mas acho que seria viável, sim. Tem mais superchat? O Pedroso, o canal do Pedroso. Mauro, qual desses guris vai furar a fila esse ano? Eu penso no Wallace e no João Pedro Londres. Não entendi se João Pedro, qual jogador. O Wallace ontem fez um gol e ele meio que lança a candidatura dele a ser uma opção para o ataque enquanto o Pedro não vem, né?
Ele joga de meia, joga de centroavante, é bem versátil esse menino. Mas ele fez um gol de centroavante ontem, então, de repente. E o Felipe Luiz tem no Juninho um centroavante de movimentação. Se o Wallace souber fazer esse papel, me parece que sabe, ele pode ser uma opção para o Felipe Luiz, que o conhece muito bem. Ele foi importante, inclusive, no Mundial Sub-20, né? Ele participa decisivamente ali das jogadas da virada do Flamengo sobre o Olympiacos no Maracanã. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.